Plenário aprova voto distrital misto nas eleições proporcionais. Patrocinadores da exposição Kier Museu são ouvidos na CPI dos maus-tratos. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto que destina parte dos royalties do petróleo para a educação. Destaques desta edição do Senado Notícias. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu a visita de prefeitos do Ceará e do presidente da Confederação Nacional de Municípios. Eles pediram a derrubada do veto à lei que garante desconto e parcelamento em dívidas previdenciárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É um forte indicativo que o senador está, mais uma vez, se posicionando ao nosso favor, não pela derrubada do veto, vamos dizer, de um tipo que nós chamaremos de reversão do veto, né? Então, isso é fundamental para aprimorar o Pacto Federativo do nosso país. É um processo que depois vai demorar algum tempo para ser implementado, mas não deixa de ser uma questão muito eloquente e importante para os municípios. O senador Eunício está mostrando mais do que nunca a sua natureza municipalista, a sua vinculação, o seu compromisso com as comunidades mais desprotegidas desse país, que é as que vivem principalmente no seu estado do Nordeste. Saímos satisfeitos com a audiência. Eu acho que o senador tem contribuído muito, como já fez quando nós derrubamos o veto do ISS. Portanto, é um parceiro que nós consideramos muito importante nessa luta dos municípios. Se depender dos senadores, o Brasil terá um novo sistema de voto em 2020. O plenário aprovou o projeto que cria o voto distrital misto. Nesse modelo, que existe na Alemanha, o eleitor vota em 2 candidatos, um para representar o distrito e outro em nome do partido. Se a Câmara concordar com a mudança, o novo sistema valerá para a eleição de vereadores, deputados e senadores. Também foi aprovado e segue para a Câmara dos Deputados um projeto que destina à saúde pública a arrecadação de parte dos impostos sobre medicamentos e tabaco. E nesta quarta-feira, as votações no plenário do Senado foram marcadas para as 3 da tarde. Normalmente, elas começam às 4 horas. Às 5, senadores e deputados devem se reunir para analisar vetos presidenciais a matérias aprovadas no Congresso Nacional. Foram convocados para prestar esclarecimentos e compareceram diante da CPI dos maus-tratos os patrocinadores da exposição Kier Museu, inaugurada em Porto Alegre no mês de agosto e logo após cancelada, sob protestos de setores da sociedade. Traduzido ao pé da letra no dicionário, o termo em inglês queer, adjetivo, quer dizer estranho. Por extensão, Queer Museu, museu estranho. Mas algumas das imagens exibidas na mostra foram consideradas ofensivas, inclusive pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sérgio Rial, presidente em exercício do Santander Cultural, e Marcos Madureira, ex-presidente, compareceram à CPI dos maus-tratos conforme determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No entanto, apenas um deles foi ouvido em audiência pública. O presidente Magno Malta cobrou a responsabilidade do Santander na divulgação de imagens que configuram pedofilia, zoofilia e desrespeito aos princípios cristãos. O guia de visitas à exposição tem uma palavra na introdução do curador, o senhor Gaudêncio, e nessa introdução ele admite que é uma exposição homoerótica. Vocês leram isso? De novo, senador, essa é uma responsabilidade do curador, né? É que nós, senador, nessas mesmas... Desculpe, uma empresa do tamanho da sua, com a respeitabilidade que tem, agora botar a culpa só no curador não dá. Fizeram uma renúncia sabendo que estava renunciando, né? E que era esse tipo de exposição. E eu fiz uma pergunta ao senhor muito objetiva, que para mim clareia muito e eu até encerro isso aqui. O senhor levaria seus filhos para ver aquelas imagens? Depois de ouvir Marcos Madureira, Magno Malta solicitou que público e imprensa se retirassem. Sérgio Rial foi interrogado a portas fechadas. Até a próxima quinta-feira, a CPI dos maus-tratos vai interrogar o curador da mostra Kier Museu e o coreógrafo Wagner Schwartz, que se apresentou nu numa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte da arrecadação com os royalties da produção de petróleo da camada pré-sal para a educação. Os senadores pediram urgência para a votação da matéria no plenário. O texto altera a lei que regulamenta a destinação dos recursos dos royalties do petróleo e determina que 40% desses recursos devem ser destinados à melhoria da educação básica, 25% para a expansão da educação profissional e tecnológica e 10% para a educação de pessoas com deficiência. Pelo projeto, esses percentuais devem ser revisados após 10 anos. O projeto é resultado da sugestão de participantes do programa Jovem Senador. Eles são selecionados entre alunos de escolas públicas de todo o país e vêm a Brasília para vivenciar as rotinas dos senadores. E para reforçar a realidade da experiência, podem até apresentar sugestões de projetos de lei. Parte desse lucro vire royalty e parte desse royalty vá para a educação, transformando um combustível fóssil que se extinguirá numa riqueza permanente, que é a inteligência no cérebro de nossas crianças. Fico muito feliz quando cai nas minhas mãos para analisar um projeto que vem dessa juventude, que passa aqui 1, 2 dias e nesse período eles, funcionando como se fossem senadores, apresentam projetos de lei. Se os jovens senadores permanecerem assim, nós estamos ameaçados aqui. Digo em forma de brincadeira, claro, mas temos um imenso respeito por essa iniciativa do Senado. Mas houve críticas à proposta. A senadora Vanessa Graziotin acredita que, em função da emenda constitucional 95, que limita o teto de gastos públicos, não haverá, na prática, aumento para a educação. O entendimento que eu estou tendo é que, apesar da garantia dos recursos dos royalties irem para a educação, eles irão, em decorrência da emenda 95, eles irão em substituição ao que já está estipulado no Orçamento Geral da União. Ou seja, na prática, não haveria acréscimo nenhum para a educação. O líder do governo sugeriu ao senador Cristóvão Buarque que apresente uma emenda à Constituição permitindo que os recursos para a educação que venham dos royalties do petróleo possam ultrapassar o teto de gastos. Eu queria propor algo além, mais ousado. Queria que o senador Cristóvão fosse autor de uma emenda constitucional, e eu vou assinar essa emenda constitucional com Vossa Excelência, para que a gente propusesse que o recurso do royalty que vai para a educação fosse extrateto do gasto. Ou seja, seria um dinheiro a mais acima do teto do gasto da educação. No programa Argumento de hoje, o senador José Agripino defende as privatizações no setor de energia. O que o Estado puder abrir mão em matéria de gestão, em matéria de iniciativa para prestar serviços ao cidadão e ao país, se não for uma questão fundamental que o Estado seja o único capaz de prestar o serviço, nós somos favoráveis. Isso chama-se privatização. Assim como foi feita a telefonia, foi feito na concessão de rodovias, em muitos segmentos da iniciativa do governo, em que no momento em que interessados privados se interessaram por prestar um serviço que ocupava as finanças públicas do Estado, o Estado abriu mão. Nós fomos favoráveis. É o caso da energia elétrica. O argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.